Olá! Se você clicou nesse vídeo, é porque já tem algum conhecimento sobre compliance, sobre o programa Integridade e seus pilares, e quer saber agora como implantar esse programa na sua empresa. Então, só fazendo uma breve retrospectiva, o que é o compliance? O compliance nada mais é do que estar de acordo, estar em conformidade, é atender às regras que se aplicam para aquela determinada área. E programa de integridade nada mais é do que o que a legislação brasileira trouxe para um compliance anticorrupção. Então, o programa de integridade, a lei estabelece que eu adequar a minha empresa a uma cultura anticorrupção e seguir essas normas. E o mais bacana disso tudo é que teve todo um regramento trazido pela legislação que traz os seus pilares, o suporte da autoadministração, a avaliação de riscos, a definição das políticas internas da empresa, treinamento, comunicação, auditoria, monitoramento, mas isso pode se aplicar para vários outros setores. Então eu posso pensar além da anticorrupção, do combate à corrupção. Eu posso usar todo esse regramento para outros temas. Por exemplo, eu posso pensar num compliance ambiental, posso pensar num compliance societário, num compliance trabalhista. Então eu posso pegar todo esse programa que eu monto para um compliance anticorrupção e adequá-lo, usar o mesmo programa, mas com as suas adequações, para outros temas que são relevantes também. Às vezes eu posso pensar, eu não estou sujeito a atos de corrupção, embora isso possa ser um engano, tá? Porque todas as empresas interagem com o setor público, então sempre existe esse risco, ainda que por terceiros, e o risco é maior ainda. Então é bem legal pensar, adotar essas regras no programa de integridade e adequando e agregando para outros temas também. Mas qual é o objetivo desse vídeo? Não é falar sobre os conceitos, não é explicar o que é cada um dos pilares. Esse conhecimento eu acredito que você já tenha, e se não tem que ir buscando no decorrer da implantação do programa, tá? O objetivo desse vídeo, até para ele não ficar muito extenso, é te ensinar ou tentar mostrar como de uma forma fácil você pode aplicar na tua empresa. Porque às vezes eu tenho muito conhecimento, eu busco muita teoria, muitos outros vídeos, assisto muitas outras palestras, tenho muita anotação. Mas como eu faço efetivamente? Então, esse é o objetivo desse vídeo. Meu nome é Júlio Maksmanski, eu sou advogado e coordenador do Departamento de Compliance da PHMP Advogados. E olha só que bacana, para você que assistir esse vídeo até o final, fizer a inscrição no nosso canal, der um joinha e ativar o sininho para receber os novos vídeos, todo mês e regularmente a gente vai publicando temas no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, temas relevantes, temas que são solicitados pelas pessoas e que a gente busca fazer uma abordagem bastante prática. Então, se você der o joinha, fizer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho e colocar o teu e-mail nos comentários, e não se preocupe, tá? A gente respeita todas as regras de LGPD e a gente só vai usar o teu e-mail, que não vai ficar visível para outras pessoas, só vai usar o teu e-mail para mandar um material bem legal. O que é esse material? É um cronograma que a gente elaborou, uma planilha Excel editável, onde vai ter cada um dos pilares e esse passo a passo. Então, o que eu tenho que fazer? E olha só, o mais legal ainda, você já vai poder colocar nessa planilha as horas. A gente tem uma estimativa de horas que cada um desses passos que ele vai tomar. E aí, se você tiver uma consultoria que vai te acompanhar, tem também uma coluna para colocar o tempo que a consultoria vai dedicar com isso. E aí, o que acontece com essas informações? Você já começa a atender um dos princípios de um programa de integridade, que é você começar a documentar tudo que você está fazendo e também mensurar. Nessa planilha, você vai mostrar quantas horas você dedicou para esse programa e vai poder mostrar, inclusive, na tua empresa, quanto tempo isso vai levar e, o mais importante, quanto isso vai custar. Porque tudo tem um custo. Mas eu vou fazer internamente. Mas envolve pessoas e as pessoas têm um custo de hora. Então nós elaboramos essa planilha com o passo a passo, distribuído por pilares, de uma forma bastante didática, bastante simples, e agregando essas informações. E já entrando então nesse cronograma, porque ele já faz um link com o primeiro passo. Porque antes de eu implantar um programa, o que eu tenho que fazer?
Você já sabe, você já foi buscar conhecimento e você sabe que o primeiro pilar de um programa de integridade é o suporte da autoadministração. Então você tem que buscar com os diretores da empresa, com os proprietários da empresa, se eles estão de acordo, se eles estão querendo implantar efetivamente esse programa. Porque é um tipo de situação que você acaba mudando a cultura da empresa. Então você está buscando implantar uma cultura de integridade, buscar implantar uma cultura de conformidade com as normas. E de novo, né, só lembrando, não estou falando só dos atos anticorrupção. A gente acaba agregando uma regularidade em todos os demais setores. Então, primeira coisa que você vai fazer é marcar uma reunião com a tua alta administração, levar a conhecimento deles o que você está procurando implantar, mostrar o que é o compliance, o que é um programa de integridade e, principalmente, quais são os benefícios que ele vai trazer para a empresa. Então, você vai fazer uma apresentação que vai mostrar tudo isso e vai ter o ok da empresa. A empresa está ok, você já vai levar aí com esse cronograma, você vai dizer, olha, eu vou usar tantas pessoas, eu vou gastar tanto tempo, vamos precisar investir tanto de dinheiro. Isso já é legal também para você colocar no orçamento, então, se não tiver, então coloca para o ano seguinte. Isso mostra um profissionalismo, tá? E ajuda a convencer, então, a empresa, a alta administração, da viabilidade da sua implantação. E aqui só um parênteses, tá? O passo a passo ele acaba sendo um pouco extenso, aqui tem só 7 passos, tem alguns que ele engloba subdivisões, mas o mais importante é começar. Se eu não vou fazer tudo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que começar e implantar algumas das premissas. Porque depois que eu comecei é mais fácil eu ir acrescentando. O problema é eu não começar. É ficar só, não, vou assistir mais uma palestra, vou mais em um curso, vou fazer mais, vou ler mais alguma coisa. Não, pega e começa a fazer e vai estudando no decorrer do caminho, vai agregando conforme você precisar. Tá? Então, primeiro passo, repetindo, suporte da autoadministração. Marque uma reunião com os diretores, com os administradores, com quem tem o poder de decidir efetivamente. Tá? Mostre tudo isso para eles e tenha o aval. Muito importante, faça uma ata disso. Tudo que se fala em programa de integridade, tudo tem que estar registrado. Impressão? Não precisa. Eu posso usar as plataformas de assinaturas digitais, eu posso pegar, imprimir, assinar e digitalizar isso depois. O que é importante? Eu ter isso arquivado, ter isso documentado. Porque futuramente, se eu precisar mostrar, eu vou poder demonstrar que esse programa de integridade ele não existe só como uma ideia, ele existe efetivamente documentado. Tive a aprovação, passo segundo. O segundo passo é definir a equipe de integridade. Poxa, mais uma equipe? Já começou o custo. Não, peraí, né? Quando eu estou falando de equipe de integridade, isso não é uma ideia de uma única pessoa. Isso acaba envolvendo várias pessoas para trabalhar em conjunto. Não em todos os momentos, mas num primeiro momento, sim. E por que nesse primeiro momento? Porque você vai buscar a atuação das pessoas, o pessoal da contabilidade, do jurídico, do RH, de compras, de cadastramento de fornecedores. Puxa, mas a minha empresa é pequena, tem 2 ou 3 pessoas que fazem tudo isso. Perfeito. Envolve, então, essas 2 a 3 pessoas. Porque nesse segundo passo, como você vai definir essa equipe, ela vai ser muito importante para o terceiro passo. E qual que é esse terceiro passo? É a avaliação de riscos. Então, tive o suporte da auto-administração, criei a minha equipe de integridade, e aqui daí quando eu crio a equipe é importantíssimo ter um gestor. Eu não vou chamar de líder, não vou chamar de chefe, nem de coordenador, é um gestor. É alguém que vai receber as informações, vai orientar como cada um deve agir. Não quer dizer que é mandar. Não, não é isso, né? É explicar os passos que cada um vai seguir, ouvir também as sugestões e organizar tudo isso. Alguém tem que ser o responsável por essa tarefa. Depois que formou essa equipe, vocês vão trabalhar na avaliação dos riscos que a tua empresa está envolvida. Puxa, mas como é que funciona essa avaliação de riscos? Aí é a hora que você buscar conhecimento em avaliação de riscos de um programa de integridade. Existem inúmeras ferramentas.
Você pode usar uma ferramenta COSO, que é um pouco mais complexa, como você pode usar só as curvas de tendência e urgência e probabilidade. Então você vai colocar se é 1 a 5 pontos ou a 10 pontos, isso não tem, é você quem define. 3 pontos, situação X, meu envolvimento com o setor público, né? Eu tenho uma interação muito grande, eu compro do poder público ou eu vendo para os setores públicos, então eu tenho um risco maior. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então você vai mapeando e vai verificar numa curva de calor aquilo que é mais urgente. E nesse momento também, além de fazer essa avaliação planilhado, você também pode aproveitar para fazer um questionário com a tua equipe. Não a equipe de integridade, a equipe de todas as pessoas que estão envolvidas na tua empresa. Então você pode fazer, de acordo com o tamanho da empresa, pode envolver todos, como pode só envolver algum grupo de alguns setores. Você faz um formulário, e aqui também facilitando, né? Tem diversas plataformas gratuitas que você pode usar. A Microsoft, o Google, todos eles têm formulários que você faz questionários, depois eles te devolvem já as respostas, que você já tem tudo documentado, então já te ajuda a guardar essas informações, mas já te traz em gráficos, te traz em percentuais, tudo isso deixa a tua vida mais fácil, né? Ajuda a tua equipe de integridade a entender um pouquinho melhor as respostas que foram dadas. Que tipo de pergunta que eu faço nesse questionário? Bom, focado no combate à corrupção, você já vai fazer perguntas entendendo, se a pessoa sabe o que é corrupção. Se ela sabe o que significa funcionário público, quem é considerado funcionário público? É só quem faz concurso? É quem está em cargo comissionado? Então você tem que fazer esse tipo de pergunta para entender como é que a tua equipe entende esses conceitos. Vai fazer perguntas também, você pode fazer questionários para os teus terceiros. Quem são os teus terceiros? Aqui é um dos cuidados mais importantes de um programa, tá? Os terceiros os teus fornecedores, os teus prestadores de serviços. Então tem terceiros que são mais relevantes, outros menos. Então eu vou definir alguns terceiros e mando o questionário também. Então, depois, quando eu tenho a resposta dos questionários e tenho já a situação da minha empresa, ela é uma empresa exportadora, para que tipo de país? Para que país que ela exporta? De acordo com o país que eu vendo, eu tenho um risco de corrupção maior. Existe o mapa da transparência mundial, onde eu tenho esse calor da corrupção também. Então é legal eu avaliar isso para entender onde minha empresa se situa. Bom, defini então, já tenho as informações dos meus funcionários, da minha equipe, eu tenho as informações dos meus terceiros, eu tenho já a situação da minha empresa. Qual é o quarto passo? O quarto passo é definir as políticas que eu vou trabalhar. Políticas, o que vem a ser as políticas? Simples. Políticas é um conjunto de regras, é um conjunto de normas. Política anticorrupção. O que é política anticorrupção? Nada mais é do que eu escrever, tá? Eu vou escrever o que são atos de corrupção e aquilo que a empresa não aceita. Puxa, mas parece bastante óbvio que a empresa não aceita atos de corrupção. Sim, mas o óbvio precisa ser dito. Tá? Então eu preciso afirmar para toda a minha equipe, para os terceiros envolvidos também, que eu não tolero atos de corrupção. E aí eu tenho que escrever quais são esses atos de corrupção. Política de terceiros. Política de terceiros é uma política essencial num programa de integridade. Eu estou ainda no quarto pilar, tá? O quarto pilar é um conjunto de políticas. Então vocês vão ver no cronograma que deve ter mais ou menos umas 20 elencadas ali. Tem que fazer todas? De novo? Não precisa. Tem que ver de acordo com a realidade da sua empresa. O mais importante é fazer. Não vou fazer todas agora, faça algumas. Tem algumas que são muito importantes. Estou falando de um programa de integridade que o foco é o combate à corrupção. Então, a política anticorrupção é essencial. Para quem já assistiu, então, sobre compliance, sobre programas de integridade, sabe que um dos maiores perigos para uma empresa são os seus terceiros. Porque eu posso estabelecer todo um regramento e exigir o cumprimento dentro da minha empresa. E melhor que exigir, né, fazer com que as pessoas entendam que é muito importante cumprir essas normas, adquirir essa cultura. Mas eu não dependo só dos meus colaboradores, da minha equipe interna. Eu acabo me interagindo, me envolvendo diariamente com terceiros.
Então, eu tenho o escritório contábil, quando ele é terceirizado. Ele tem uma interação com o poder público bastante próxima. Eu tenho o jurídico. O jurídico tem contato com oficiais de justiça, tem contato com juízes, com promotores. Eu tenho os despachantes aduaneiros, por exemplo. Eu tenho o despachante que cuida dos meus veículos. Então, vejam, são alguns exemplos de terceiros que estão interagindo com o poder público. Se eu dependo de licenças ambientais, eu tenho um escritório que me presta a consultoria e assessoramento para a obtenção das licenças. Então eu preciso que esses terceiros entendam que eu não tolero atos de corrupção. E não é só na minha equipe interna. Qualquer um que esteja praticando qualquer ato em meu favor. Mas foi um terceiro que praticou um determinado ato. A lei estabelece que se um terceiro está agindo a teu favor e pratica um ato de corrupção, a tua empresa também vai estar envolvida, porque ela não tomou o cuidado necessário da seleção do parceiro. Então, o programa de integridade, ele minimiza os riscos, ele mitiga esses problemas, ele ajuda a reduzir, mas ele não impede. Mas é muito importante que eu tenha para que em algum momento, se eventualmente acontecer de um terceiro se envolver num ato de corrupção que me beneficie, mesmo que eu não tenha conhecimento, a minha empresa possa ter uma redução, possa ter uma sanção menos grave nesse caso. E como é que isso pode acontecer? Vamos pensar até no caso do jurídico. Puxa, ele pede para um oficial de justiça não entregar o mandado. Você nem está sabendo e nem queria que isso acontecesse, mas o advogado tomou essa decisão por ti. Se esse oficial estiver sendo investigado ou se tornar público essa situação, a tua empresa vai ser responsabilizada por esse ato de corrupção. Se a tua empresa de assessoria ambiental, se ela acabar de repente por um favorecimento, não estou nem dizendo que ela fez alguma coisa ilegal, que ela está beneficiando a tua empresa porque a tua empresa está irregular. Não, mas ela quis entregar a tua licença logo, então ia levar um tempo maior, e ela conseguiu, por um coleguismo que ela tem, ou um favorecimento que ela fez com determinado funcionário público, ela conseguiu a licença antes. Então, isso também é um ato de corrupção. Então, a tua empresa, se esse fato vier a se tornar público, ela pode ser também penalizada por um ato praticado por terceiro que você não consentiu e não tinha conhecimento. Mas é assim que a lei estabelece. Então, política de terceiros é essencial. Bom, mas aí eu tive a gente está em ano eleitoral, então nós temos a política partidária também. Olha só que bacana. Qual é o meu envolvimento político? Qual é o envolvimento político da minha empresa? Nós sabemos que a lei não permite que as empresas façam doações, mas as pessoas físicas podem. Então, os administradores, os diretores da empresa, eles podem fazer doações a políticos? Isso você vai colocar no teu programa, na tua política partidária, você vai colocar na tua política dentro do programa de integridade. Posso fazer doação? Eu posso colocar uma coisa bastante básica, tá? Eu posso colocar um adesivo no meu carro? Eu posso vir com adesivo no peito? São todas as questões. Eu posso trazer o político, o candidato, na verdade, para falar dentro da empresa? Então, são regras que você vai colocando dentro dessa tua política de patrocínios, de doações políticas. É política da política, né? Um pouquinho confuso, mas é isso mesmo, tá? Conflito de interesses também é uma política bem interessante, porque é onde eu vou discorrer. Se eu posso, por exemplo, adquirir produtos ou negociar serviços com alguém que tem envolvimento com o poder público, com alguém que tem, meu pai é funcionário do setor para qual eu vendo. Ou tem um filho, ou tem um parente próximo, uma esposa, um marido, que é um fiscal, por exemplo, e eu estou negociando com aquela empresa, com aquela área do poder público. Então eu vou colocar ali também se eu posso ter esse envolvimento interno da minha empresa com pessoas que são chamadas de politicamente expostas. Então é bem legal essa política também. E agora tem algumas políticas que são operacionais. Por exemplo, como é que eu vou receber essas denúncias? Eu vou ter que criar um canal de denúncias. E isso também é uma política, tá? Onde eu vou estabelecer de que forma que as pessoas vão poder encaminhar essas ocorrências. Então, é difícil? Não é simples de uma vez, tá?
Seria então aqui um quinto passo já, né? O quinto passo seria eu fazer os canais de denúncia. O que são os canais de denúncia? É um e-mail que eu vou criar, posso criar um e-mail específico para esse tema, eu posso usar um e-mail que já tem, eu vou colocar o acesso pelo website, pelo meu site, vou colocar numa plataforma terceirizada, vou colocar um número de telefone, vou colocar o WhatsApp, por exemplo, e também vou colocar o endereço e um nome, principalmente o nome da pessoa indicada para receber essa denúncia, tá? Porque é extremamente importante que eu tenha uma pessoa que vá receber essas denúncias e dar o tratamento adequado. Tem que ser o mesmo líder daquela equipe de integridade? Não. Isso vocês vão definir quem que vai ser, então, o gestor da integridade, o coordenador da integridade, o gerente de integridade, o nome que for. Mas eu preciso ter alguém que ocupe essa função. Então, uma política que a gente acabou não falando, mas que também vai tratar, bom, chegou essa denúncia, como que eu vou encaminhar? É uma denúncia de corrupção? É uma denúncia de assédio, por exemplo? É uma denúncia de desvio de materiais? Então eu vou ter já uma política definindo o seguinte, olha, quando acontecer isso, o encaminhamento é esse. Às vezes, a investigação que eu vou fazer não é nem interna. Tem situações que eu vou ter que comunicar à autoridade policial e isso é trabalho da autoridade policial. Agora, tem outras questões internas que eu investigo internamente mesmo. E eu já vou ter nessa própria política também daí as sanções que eu aplico. Pode ser um terceiro, eu posso suspender esse terceiro e não negociar com ele por 6 meses, por 1 ano, o que for, tá? Então, você que estabelece essas políticas. E aí nós chegamos no 6º passo. Bom, vocês vejam que vocês já tiveram a aprovação da alta administração, já definiram a equipe de integridade, fizeram a avaliação de risco, estabeleceram as políticas principais que a empresa vai trabalhar, já trabalharam essas políticas, fizeram o canal de denúncias e agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que levar a conhecimento da minha equipe. Então eu venho para treinamento e comunicação, ou comunicação e treinamento. Porque eu tenho que estabelecer de que forma que eu vou comunicar para a minha empresa como que a existência desse programa de integridade. Então, de que forma que eu vou fazê-los entender que nós estamos mudando a nossa cultura, ou melhor dizendo, transformando uma cultura de integridade, uma cultura de conformidade. Eu não estou dizendo com isso que a tua empresa não seja conforme, que ela não seja íntegra, mas às vezes é importante você documentar isso e falar e reforçar com as pessoas esse teu compromisso e essa tua cultura. Até porque cultura é algo que ela tem que estar sempre sendo fomentada. Então, eu vou estabelecer o regramento de que forma que eu vou levar a comunicação dos meus colaboradores. De novo, busca o conhecimento nesse pilar específico, mas alguns exemplos, vou fazer através de e-mails, vou fazer cartazes, vou fazer numa semana X, vou fazer palestras, vou trazer um grupo de teatro, vou trazer um tema, às vezes, olha como é simples, eu vou trazer um tema X para discussão, aconteceu tal situação numa empresa, ou a matéria repercutiu uma situação que aconteceu, eu trago e discuto com o meu pessoal, como que a gente agiria aqui? Ou crio situações hipotéticas também. Então isso é comunicação. E treinamento, não adianta só eu mostrar que isso existe numa vez e esquecer. O treinamento ele é constante para tudo. Pega o exemplo, então, das Forças Armadas. É o melhor exemplo que nós temos de disciplina. O que eles fazem? Eles treinam, treinam, treinam e treinam. O que a gente tem que fazer para a nossa empresa? Toda a logística que nós temos no conhecimento empresarial já veio das Forças Armadas no passado. Então, vamos trazer essa disciplina também do treinamento. Eu preciso treinar, treinar, treinar e treinar. Então, quero implantar essa cultura, quero que ela esteja sempre viva, treine, treine e treine. Com tudo é assim. O programa de integridade não é diferente. Então, pega uma situação hipotética, olha, se acontecesse isso, como que a gente iria agir?
Vou agir isso com a empresa inteira? Não, pega alguns setores, algumas pessoas e vai documentando isso, tá? E aí, de repente, numa outra reunião, se diz os resultados, como aconteceu, como foi feito. Então, isso eu vou estar em treinamento e comunicação. Por fim, o sétimo e último pilar, nós temos auditoria e monitoramento, tá? O que vem a ser isso? É o verificar, não adianta, de novo, implantei, estou treinando, estou comunicando, mas está funcionando? Isso, nas regras de auditoria e monitoramento que você vai estabelecer, que a tua equipe vai estabelecer, vocês vão verificar, de quanto em quanto tempo que a gente vai verificar se está acontecendo, está sendo cumpridas essas políticas. Por exemplo, eu tenho que fazer a qualificação dos meus terceiros. Eu coloquei lá um regramento que para terceiros que tenham a interação direta com o poder público, eu tenho que verificar se eles são idôneos, se eles não estão envolvidos com nenhum tipo de processo, se as pessoas físicas ainda estão vinculadas a essa empresa, se ela está no mesmo local. Então eu tenho algumas regrinhas que eu vou estabelecer para seguir e eu tenho que verificar se está sendo seguido. Então eu posso colocar que a cada 6 meses, a cada ano, a cada 3 anos, eu vou verificar 3 ou 4 ou 6, o número você que define, terceiros, que eu vou confirmar se está sendo obedecida a política que foi estabelecida. Então essa é uma auditoria que eu acabo fazendo para monitorar se o plano de integridade, se o programa de integridade está sendo cumprido. Mas vejam, até agora, tudo que vocês fizeram esteve apenas na equipe de vocês. Vocês desenvolveram tudo isso, mas ainda não comunicaram, ainda não foi implantado. E por quê? Porque, lembra como vocês começaram? Com suporte da alta administração, voltem agora para a alta administração. Lá, inicialmente, vocês explicaram o que vocês queriam fazer, qual era o objetivo. Agora mostrem, olha, trabalhamos, vocês autorizaram que nós desenvolvêssemos o programa, nós criamos isso, aquilo, justifiquem o porquê de cada situação, e aí é possível que tenha algum pedido de modificação, isso aqui não é relevante, isso aqui é mais, eu quero alguma modificação aqui, adequação ali. Bom, você faz os ajustes, tem a aprovação final da alta administração e pronto. O que você vai fazer agora? Fechou o teu programa de integridade, você já montou o teu programa e agora você vai aplicar as regras que vocês mesmos desenvolveram. O que eu faço agora? Pego lá a regra de comunicação e treinamento e vou comunicar a minha equipe, meus terceiros e a sociedade, inclusive, que eu tenho um programa de integridade. Mais um bônus. Qual que eu tenho um passo extra aqui, né? Dentro do monitoramento, lembra aquele formulário que vocês mandaram, aquele questionário lá no começo? Façam de novo. Aí você vai poder comparar qual que é o conhecimento que as pessoas tinham antes do programa e qual que é o conhecimento que elas têm depois do programa implantado. Então não é, apliquei o programa, comuniquei para a minha equipe e já vou aplicar o questionário. Não, dá um tempo, dá uns 6 meses, 9 meses, 1 ano talvez, e aplique novamente o questionário para ver se pegou. Porque senão, talvez seja alguma política que você tenha que rever, alguma técnica de comunicação ou mesmo de treinamento que não está sendo legal, não está atingindo os resultados. Então vejam, não é difícil, é disciplina, tem que ter disciplina e começar. Não adianta só ficar no campo da teoria, tem que também partir para a execução. E nesse passo a passo você vai conseguir entender e você sai do papel efetivamente em como implantar. É fácil, é difícil, tem que ser feito, tá? Lembrando, né, se você quiser o cronograma para poder fazer esse passo a passo, que nós temos lá definidinho, já todas essas linhas por escritas, com os setores indicados, com as horas envolvidas, até com o valor de cada hora para você ter a mensuração total do custo do teu programa, você nos avise, coloca aqui o teu e-mail aqui embaixo nos comentários, faça a tua inscrição no canal, ative o sininho e dá o joinha. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, o LinkedIn, o nosso site costumeiramente, ele é muito bem atualizado, então nós temos artigos, nós temos notícias, nós temos o nosso informativo, que são notícias um pouco mais curtas, mas que são relevantes, são chamadas que nós temos para despertar o teu interesse e você poder compartilhar com os teus amigos, compartilhar na tua empresa, enviar críticas, sugestões, não concordo com isso. Então, beleza, fantástico. A discussão engrandece a todos. Bom,
Era isso que tinha para apresentar nesse vídeo. Espero que tenha ficado claro. Tendo alguma dúvida, coloque nos seus comentários. Obrigado.